Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Delícia Trader, e nesse vídeo é sobre Candlestick. Então eu vou falar o que é o Candlestick, o gráfico de Candle, etc. Hoje, né, no período que nós vivemos, é comum a gente ver Candlestick, mas antigamente tinha outros gráficos, né, que usava, por exemplo, o próprio gráfico de barras, é esse aqui, ó, que tem o mesmo tanto de informação do Candlestick. Aí tinha o gráfico de linhas, né, o gráfico de linhas, esse aqui de linhas em forma de ondas de Elliott, né. Aqui, né, sem falar renco, entre outros, né? Esse é o renco, por exemplo. Sem montanha, que preenche daí a parte inferior das linhas. Vamos, sem mais delongas, vamos entrar e apresentar o que seria um candle aqui, tá, galera? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, vou fazer um desenho aqui, ó. Vou salientar essas linhas aqui. Então tá. Note que na parte direita da tela aqui nós temos preços de cotação, e o candle nada mais é que esses retângulos, né, na vertical aqui, que estão falando o preço atual do candle. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Isso é para você refletir, tá? Esse candle, aqui ele tá branco, mas ele não tem cor nenhuma. Vamos fingir que ele não tá branco aqui. O que seria esse candle aqui? Ele é de alta ou de baixa? Aí uns podem pensar, é de alta, outros podem pensar, é de baixa. E eu digo, aqui não tem resposta, sem que a gente tenha a cor definida. Então se a gente definir isso aqui com candle branco mesmo, na literatura japonesa, de onde os candles vieram, ele seria um candle de alta. E na literatura japonesa, que é a literatura que trouxe os candles, ele fosse preto, era um candle de baixa. Então o candle, para quem não sabe, galera, ele veio do Japão. Ele foi trazido por um homem chamado Steve Nelson. Inclusive eu tenho 3 livros dele, muito bom. E ele que trouxe os candles, mas era o gráfico usado por japonês, ficou lá quase um século sendo usado lá e não era trazido para os ocidentais aqui. Mas eles lá já faziam, né, para calcular, por exemplo, os contratos futuros de arroz, era calculado, era feito, né, com candles para saber, para ter uma projeção de quanto ia custar futuramente o preço dos arroz, que antigamente também era usado no Japão como fosse uma troca, né, uma moeda de troca. Era usado o arroz. Então é o seguinte, o candle, para ele ser um candle de baixa, ele tem que iniciar na parte superior do candle e terminar na parte inferior. Ou seja, ele começou o preço ali, vamos supor ele começou ali no 4,66, ele abriu esse período de candle. Aí ele foi descendo, foi descendo, foi descendo até chegar esse período, que é o 4,57, um exemplo. Então ele foi de baixa, ele começou com 4,61 e terminou com 4,57. O candle branco, ele nasce ao contrário, nasce na parte inferior e termina na parte superior. Então, por exemplo aqui, iniciar 4,55 e ia terminar aqui mais ou menos um 4,62, ele ia fechar. Então quer dizer que ele fechou com preço acima do que ele tinha aberto. Outra coisa que a gente tem que entender, o que faz nascer um novo candle? Porque pode ver que aqui tem novo candle, ó. Um novo candle, e não importa o tamanho, ele vai nascer outro aqui, ó. Tá vendo só? Cada desenho desse é um candle. O que faz o candle? O que faz mudar para outro candle? Por exemplo, a gente tá nesse candle aqui. O que vai fazer mudar para um outro candle? Isso, galera, é o tempo gráfico. Então quando você vê, por exemplo, chama a expressão, aqui já tá em 5 minutos, né? Mas quando você vê a expressão M5, nos desenhos eles fazem assim, né? Se você for ver outras plataformas e a plataforma de opções binárias, tá 5M, que a gente não chama de 5M, mas tá 5M. Você vai ver mais ou menos assim, ó. 5M, antes disso ainda, né? 1M, 5M, 15M, 30M. O que são esses M's que a gente vê às vezes na plataforma? A gente escreve um M, 5M, 15M, mas na verdade é M5, M1, M5, M15, M30, que nada mais é que o período de vela, galera. Então quando você tem um gráfico aqui, e o gráfico está exatamente como está ali, ó, 5 minutos, é chamado de gráfico M5, tá certo? E se você está num gráfico de M5, você está vendo lá os candles, tá? Aconteceu os candles ali e tá acontecendo. Não importa o tamanho dele, se você está num gráfico de M5, cada candle desse aqui, ó, cada quadradinho, ele representa 5 minutos, tá certo, galera? Ele representa 5 minutos. Então, cada período, então, quanto que vai trocar a vela? Se aqui tá uma vela, quando que vai nascer outra vela aqui, ó? Se agora, por exemplo, são 3h35 da tarde, 3h35, 3h40 vai nascer esse outro aqui, ó. Que 5 minutos depois desse candle, se esse candle nasceu exatamente 3h35, esse aqui vai nascer 3h40, 5 minutos depois. Mas quando a gente tá num gráfico de M1, cada candle, cada desenho desse aqui, ele representa 1 minuto. Então depois do 1 minuto que vai fazer o candle ser trocado. Então o candle, galera, é um desenho que representa preços, volumes de preço. Agora voltando para nós ocidentais, nós substituímos 2 cores, tá? Na literatura japonesa, como eu disse, eram essas 2 cores que nós tinha aqui, ó, dos candles.
preto para candle de baixa e branco para candle de alta. Então se o candle é branco, ele é altista, se o candle é preto, ele é baixista. Aqui foi substituído, galera, né? Nos ocidentais a gente usa geralmente os candles verdes para representar a alta e candles vermelhos para representar a baixa. Aqui no meu Profit eu mudei, galera. Eu acho que eu não tenho mais aqui das cores originais. Aqui, ó, tenho ainda aqui, ó. Vou mudar para cá para ficar mais fácil. Mas eu mudei o meu, tá? Eu deixei o meu azulzinho, mas esse azul aqui, ele não é azul, tá? No original, muitas vezes quando as pessoas põem, ele é verde, tá? Verde e vermelho. Então a gente substituiu o branco pelo verde e o preto pelo vermelho. É assim que a maioria das plataformas, ela substitui. No Profit aqui, quando é original, a gente não... Pelo menos cada vez que eu baixo o Profit, o original ele já tá branco e preto também, tá? Ele tá lá como na literatura japonesa. Agora, sabendo disso, que os de cor verde, né, no meu caso aqui é azul, mas é para ser verde, eles são candles de alta, então aqui você já sabe que esse candle é um candle altista. Então se ele é um candle altista, ele abriu aqui embaixo e fechou aqui em cima. Ele abriu em 4,58, aqui nós estamos na ação da Magalu, tá, galera? Esse gráfico que você tá vendo aqui. Então nos últimos 5 minutos, ele abriu 4,58 e fechou 4,60, o que indica que ele em 5 minutos foi suficiente para ele acrescentar o preço dele, o preço da ação em 2 centavos, tá? Ela valorizou 2 centavos. E aqui nesse candle, nesse caso, né, é vermelho, então ele abriu aqui em cima e fechou aqui embaixo. A primeira coisa, então nós já sabemos distinguir se ele é altista ou baixista pelas cores. Já sabemos também distinguir o tempo gráfico deles. Agora nós temos que saber as informações que um candle passa pra gente, galera, tá? Todo candle ele passa 4 tipos de informações e são bem valiosas essas informações. Eu vou pegar esse candle altista aqui, ó. É um candle de cor azul no meu caso aqui, né? Então ele é um candle altista. Ele iniciou o seu preço no 4,58, ele terminou o seu preço 4,61 mais ou menos aqui, ó, 61. Ou seja, nesse candle especificamente nós temos aqui o preço de abertura, que é 4,58, temos o preço de fechamento, que é 4,61. Mas note que tem pavis na parte inferior e na parte superior do candle. Esses pavis, galera, estão dando informações também pra gente. Eles não estão ali em vão, eles estão dando informações. E quais são as informações que esses pavis estão dando? Essa parte do retângulo aqui, ó, mais larguinha, é o corpo, é chamado de corpo do pavio. É o corpo do pavio, não, desculpe, o corpo do candle, o corpo da vela. Candle em inglês é vela. Essa parte do corpo aqui, ó, é onde o preço iniciou e onde o preço terminou. Então o que a gente tem aqui? Candle aqui a gente sabe que é altista, então ele abriu embaixo. Então abertura, a parte de cima ali, galera, fechamento. Aí aqui, galera, é a máxima e a mínima. Nos pavis aqui, ó, também chamado de sombra. Então, às vezes, quando você vai estudar a análise técnica, essa parte fininha aqui do candle, ó, eles são os pavios. Ou pavis, sei lá como se diz, tá? Vamos dizer que é pavis. Eles são a parte inferior e superior, eles são a máxima e a mínima. O que significa isso? Que significa que o preço chegou a vir até aqui em cima e voltou, terminou aqui, ó. E aqui também, ó, o preço chegou a vir até aqui embaixo. Ele abriu aqui, ó. Ele abriu nessa região. Ele chegou a descer primeiro para depois subir, tá certo, galera? Então veja bem, vamos pegar aqui de novo o exemplo. Vamos supor que a gente vai fazer um gráfico de linhas baseado nesse candle aqui. Baseado nesse candle azul, a gente vai fazer o gráfico de linhas dele. Então o que teria acontecido? Ele é altista, então ele abriu embaixo. Em algum momento ele veio até aqui embaixo porque ele fez o pavio, tá? Ó, ele fez o pavio. Aí ele foi subindo. E ele veio até ali em cima, que ele fez outro pavio. E ele fechou exatamente aqui, ó, nessa região. Então aqui foi fechamento, aqui foi a abertura, aqui foi a mínima e aqui foi a máxima. Era mais ou menos isso aqui que você viria um candle no gráfico de linhas, tá certo, galera? Então ele dá informações de abertura, fechamento. Aí você pode pensar assim, mas não é só a vantagem de eu ver só o fechamento, já não tá bom? Qual é a vantagem de eu ver até onde ele foi, o preço, até onde ele chegou, até onde ele desceu, né? Tem alguma vantagem isso? Tem vantagem, galera, porque onde deixa pavio é sinal que ele desceu e rejeitou o preço. Deixa eu abrir alguns outros ativos aqui, ó. Olha só. Esse candle aqui, ó, esse candle aqui específico, ó, que você tá vendo aqui, ele é chamado estrela cadente.
Então aqui é uma tentativa de subir o dólar, isso é, dos compradores deixarem mais alto o preço do dólar, tentar fazer valorizar, e uma tentativa fracassada, ó. Então por causa da sombra, se não tivesse sombra, a gente não ia saber que aqui teve uma tentativa de alta. E a gente não ia saber que os vendedores foram mais fortes. Então quando tem esse pavio aqui, ó, quem tomou as rédeas da situação nessa ocasião aqui foi os vendedores, ó. Os compradores tentaram subir até ali, mas os vendedores empurraram o preço aqui, ó. E o que aconteceu depois dos vendedores empurrar? Eles mostraram força, ó. Ó, o tanto que desceu até lá embaixo, ó. Então é importante a gente saber quais as informações que tá passando. Agora, outra coisa importante nós sabermos também, que até os candles que não deixam pavio, galera, que não tem pavio sequer em cima ou embaixo, eles também nos trazem 4 tipos de informação. Esse candle, por exemplo, note que ele só tem pavio pro lado de cima, aqui, ó, mas ele não tem pavio nenhum pro lado de baixo. Qual é a primeira informação que nós temos aqui? Formação de abertura, informação de fechamento, informação de máxima. E aonde que está a informação de mínima, galera? Se não tem pavio pro lado de baixo, eu te digo que é exatamente no lugar de abertura. Por quando um pavio não tem candle em cima, a máxima dele foi no lugar do fechamento se ele for verde, ou se for embaixo, o lugar do fechamento quando ele é embaixo. Nesse lugar aqui é o fundo do candle, a parte de baixo não deixou pavio. Então essa foi a mínima do candle. Quando tem pavio, a mínima é no pavio, como esse aqui, como esse ali, como esse lá. Mas quando não tem pavio, a mínima é a parte de baixo do corpo do candle, e quando não tem pavio na parte de cima, a máxima, como esse aqui, ó, a máxima é exatamente na parte de cima do candle. Ele não subiu mais que isso. Nesse tempo gráfico de 5 minutos, ele não subiu mais do que aquele ali. Ali tá a máxima. Então é importante que a gente saiba os 4 valores, né, as 4 informações que um candle dá. Às vezes, galera, vai acontecer algo inusitado que o candle quase não vai deixar um corpo. Por exemplo, um candle mais ou menos assim, ó. E às vezes nem tem cor, né? Um candle assim, ó. Ou uma corzinha ali, ou vermelho, uma corzinha verde, bem fajutinha, semelhante a esses aqui, ó. Mas o que significa esse candle? Esse candle, galera, simples. Quando ele tem aqui pavio, do lado de cima e do lado de baixo, simboliza o seguinte, que o preço vinha vindo, desceu até ali, subiu até ali em cima e fechou no mesmo lugar que ele vinha vindo. Fechou no mesmo lugar que ele abriu. Então ele abriu numa região aqui, subiu, desceu e fechou exatamente na mesma região. Então quando os preços, durante o tempo gráfico, por exemplo, de 1 minuto, 5 minutos, ele não se moveu quase o preço, ele dá um Doji. Um Doji ou Doji, como alguns falam, Doji, Doji, que simboliza, é um termo na verdade japonês, né, como os candlestick vieram de lá. Esse aqui praticamente a gente pode chamar esses dois aqui de Doji, tá, galera? Que simboliza erro em japonês. Às vezes, alguns ativos que são menos voláteis, galera, às vezes nem deixa sombra, tá? Você só vê o tracilhado, você só vê um traço, bem fininho assim, ó, um tracinho. E não tem sombra nem em cima e nem embaixo. Por quê? Porque ele abriu e fechou no mesmo lugar, muito pouca negociação, negociações que tiveram, aconteceu no mesmo preço, não mudou o preço. Agora, eu quero dar outra informação importante, galera. Como eu disse pra vocês, todo candle que ele tem mais de um período de mais que 1 minuto, ele tem os outros candles todo dentro dele, então tem várias informações dentro dele. É importante que você saiba como os preços estão se movimentando num período maior do que aquele que você está operando. Então é muito importante que você saiba, galera, o que aconteceu no candle aqui durante um dia, por exemplo. Ó, agora eu mudei aqui, ó, o gráfico diário. O que significa isso? Cada candle desse aqui simboliza um dia. Então esse aqui, ó, durante o dia ele começou baixo, ele terminou lá no alto. Esse candle aqui, que foi o último candle, simboliza o último pregão. Então hoje é final de semana, isso aqui aconteceu numa sexta-feira. Ele abriu aqui, ó, 15,89, ele fechou em 15,67. Isso aconteceu durante um dia. Só que não aconteceu só isso, ele não abriu aqui e já baixou, galera. Não, é isso que eu quero que você entenda. Durante um dia acontece muita coisa, por isso que o day trade acaba acontecendo oportunidades no day trade, porque ele fez mais ou menos isso aqui, ó, durante um dia, ó. Tá? E fechou. Foi acontecendo. Os preços abriu aqui, mas foi andando até chegar ali embaixo. Aqui tem muita coisa escondida dentro disso daí. E é importante a gente saber disso. Então vamos lá. Então esses aqui, ó, é o tonação da Itaúsa. Isso aqui significa cada dia. Então se a gente contar 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso aqui é uma semana. Então dentro de um candle, se eu apanhar para semanal, tem todos esses candles dentro. Agora, se eu pegar esse candle aqui, ó, né, e eu pegar o gráfico aqui de 60 minutos é 1 hora. Um pregão ele tem 8 horas.
Deixa eu aproximar aqui. Note que tem quadrantes, o Profit ele mostra quadradinhos aqui, ó. Você consegue perceber que tem quadrantes como fosse um Excel, ó. Eu não tô conseguindo fazer reto, mas tem uma linha que divide. Tá conseguindo ver essas linhas de divisões aqui? Essas linhas aqui, ó, galera. Ah, não consigo deixar bem em cima aqui. Essas linhas, sabe o que ela simboliza? Um dia inteiro. Então, põe no gráfico de 1 hora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que isso significa? Que cada um desses candles é 1 hora. E tem 8 horas no pregão. Então aqui tá as 8 horas que o mercado teve durante o último pregão aqui. Por que eu sei que é o último? Porque daqui pra cá não tem mais candle nenhum. E o que acontece? Eu posso pegar isso aqui, ó, e te mostrar como foi as informações do gráfico diário só olhando aqui. Eu consigo montar um candle, eu vou montar um candle aqui, você vai ver. Eu vou montar um candle, tá certo, galera? Eu vou fazer um candle aqui e você vai ver, nós vamos fazer a réplica, que é a réplica do candle diário, tá? Você vai ver. Para você entender as informações que tem dentro dos candles e como você pode usar ao teu favor. Você pode usar como day trade, pegando o gráfico diário lá. Mas aqui eu tô no gráfico de 1 hora e eu vou desenhar um candle aqui para você entender que dentro de um candle de maior proporção de tempo, existe vários candles menores. Um exemplo, candle de 5 minutos, cada candle desse aqui tem 5 candles de 1 minuto aqui dentro, que seria esses candles aqui de 1 minuto, ó. Você pega cada 5, vira um gráfico de 5 minutos. A mesma coisa, cada candle de um dia, existe nele 8 candles de 1 hora. E eu vou fazer um desenho, galera, e você vai entender a dinâmica dos preços, vai te facilitar. Então eu vou fazer um desenho que eu vou pegar com as informações, eu vou te ensinar a ler agora as informações, com as informações você vai conseguir também entender o que tem num gráfico de um dia, no gráfico diário. E aqui eu vou fazer um gráfico diário, eu vou espelhar o gráfico diário só com as informações do gráfico aqui de 1 hora. Então eu já sei que essa linha amarela para a direita, galera, é um dia inteiro. Então o que acontece? Nesse dia aqui em especial, aqui a gente tem o primeiro candle, a gente faz a leitura desse candle. Ele é um candle de alta ou de baixa, galera? De alta, porque ele abriu aqui embaixo e ele fechou lá em cima. Só que fechou o dia aqui? Não. Então aqui foi a abertura do dia. Aonde que o dia fechou? Esse dia aqui. Então o gráfico fechou exatamente no último candle. O dia fechou no último candle. Então eu vou pegar essa informação também, ó. E eu vou nomear essas informações. E nessa linha aqui eu já sei que foi aonde abriu. Então eu escrevo abertura. Aonde foi fechamento? Esse último candle. Onde o candle fechou? Ele é de baixo, ele é vermelho, então ele fechou na parte inferior. E vou escrever fechamento. Mas lembra que eu disse que as informações que um candle passa são 4 informações diferentes? Quais informações que tá faltando aqui? A máxima e a mínima. Agora você não vai pegar nem o primeiro candle, galera, e nem o último candle. Mas você vai pegar o candle que tá mais na parte superior e o mais na parte inferior. Durante esse dia aqui, ó. Qual que é o maior para mim achar a máxima? A parte mais alta é aqui, ó. Esses dois aqui, ó, chegaram na parte mais alta. Ou seja, que é o máximo que o preço atingiu nesse dia. E aonde que é o mínimo? Pelo que a gente vê aqui no gráfico, é aqui embaixo, ó. Nesse pavio. Mínimo. Então a gente olhando isso aqui, a gente já tem as 4 informações de um candle, galera. Aonde que tá o corpo do pavio de um dia aqui? Tá exatamente nesse meio. Eu vou até escrever, eu não escrevi, né? Máxima. A máxima do candle. E eu vou escrever aqui de novo. A linha de mínima do candle. Abriu aqui embaixo, fechou aqui em cima. Eu já sei o que? Esse dia específico ele fechou embaixo. Porque ele abriu num lugar e fechou no outro. Aconteceu isso, ó. Foi lá na máxima, foi lá na mínima e fechou aqui. Se fosse um gráfico de linha, ele ia fazer esse desenho aqui. O corpo entre abertura e fechamento é esse espaço aqui. Então eu vou fazer um desenho aqui, galera. Como os preços agiram. Ele abriu aqui, ele fechou aqui, ó. Aqui foi o fechamento. Então aqui é um candle. Esse é o corpo do candle. Eu vou preencher ele aqui com a cor vermelha. Cor vermelha porque é um candle baixista de baixo aí, ó. Ah, eu quero saber qual foi a máxima. A máxima é lá em cima. Então eu quero desenhar também uma linha aqui onde é o... Ah, deixa eu aumentar o tamanho dele aqui, senão ele vai pegar... Vou desenhar aqui por aqui, galera. Pavio de máxima e pavio de mínima. Então eu te garanto que o pavio que tá, se a gente for ver de um dia, tá mais ou menos esse desenho aqui, ó. A gente vai ver mais ou menos um desenho semelhante a esse aí, se a gente for pegar lá. Então o gráfico diário é esse aqui, ó. Então note aqui, ó, o jeito do candle que eu desenhei e vamos passar pro gráfico de um dia. Tenta memorizar o jeito que tá esse desenho. E aí, ó. Lembra ali, eu coloquei máxima, abertura, fechamento, máxima e mínima. Veja que as linhas fecham muito parecido com no lugar que eu coloquei, ó. Aqui só tá um pouquinho mais para cima, ó. O preço estava no 9,34 e ali o candle ficou no 9,35. Mas veja que o
o tipo de candle que eu desenhei é exatamente o mesmo. Por quê? Porque dentro desse candle diário de um dia tem 8 candles de 1 hora. Então dentro de cada candle desse aqui tem vários outros candles, galera. E é sim para isso que serve um candlestick, tá certo? Fica ligado aqui no nosso canal, galera. Também te indico que entre no nosso canal, no nosso blog, delistrader.com.br. Beleza, galera? Espero que tenha gostado do vídeo. Fica ligado com a gente aí, que você só tende a crescer com isso, beleza? Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo, galera. Fui!